Olá, aqui é o canal Rastros na Floresta e mais um dia hoje trazendo um caos novo aí pra vocês. Pessoal, essa história aí eu escutei recentemente, fiquei bem admirado com isso aí. Resolvi trazer aqui e contar pra vocês. Fiquei bem espantado mesmo com o que eu escutei. Quero compartilhar aqui. Eu vou usar aí dois nomes que são fictícios, não são os nomes reais das pessoas. Vou usar aqui Pedro e Maria, dois nomes bem comuns aí. Pedro e Maria era um casal assim do interior, né? Trabalhavam junto na lavoura, um casal jovem aí, 20 e poucos anos, recém-casados, apaixonados. Trabalhavam junto na lavoura aí e sempre saíam cedo. Ela trabalhava até umas 10h30, ia lá fazer o almoço, depois ele ia, almoçava e os dois voltavam às 3 horas, iam até o sol se pôr. E sempre começavam muito cedo também, 5 horas da manhã. E em um desses dias, Maria começou a reclamar muito de dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito feia, assim, muito pesada. E ele falou: não, então vai para casa, descansa, eu termino o serviço na roça, não faz o almoço, mas não volta depois, pode ficar por lá descansando. E ela foi para casa e ele continuou ali, trabalho da roça dele, normal. Só que quando ele chegou em casa, à tarde, ela estava na cama desfalecida. Ele foi lá, viu que ela tinha pulso, viu que estava viva, né? Mas não estava respondendo, estava bem quieta assim, né? Com a respiração bem fraca. E não estava respondendo a nada assim. Tava com uma respiração bem fraquinha, tava bem abatido, um semblante bem pálido assim, né? E ele se apavorou com aquilo de lá, foi procurar ajuda, né? Se apavorou com aquilo de lá e foi buscar ajuda. E foi correndo tudo quanto pôde para a cidade para buscar um médico, né? E foi chamar o médico, o doutor foi lá, não fez uns exames, falou que era uma anemia, que era um negocinho, levaram ela para a cidade, né? Internaram ela tudo e ela entrou em coma de uma hora para outra, né? E não soube ninguém sabia dizer o que era aquilo de lá. Sabe que ela entrou em coma. Daí, pessoal, a história diz que esse rapaz só virava em choro, né? Durante o dia, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais nada da vida, né? Por conta dessa tristeza que aconteceu aí com a esposa dele, né? Casal novo, já pensou? E diz que ele fez o inimaginável, né? Já tinha buscado de tudo na medicina, né? Que estava ao alcance deles e nada de conseguir uma resposta, né? Um remédio para ela. Aconteceu que ele foi em um bruxo, né? Vamos se dizer assim, mas do jeito popular do nosso país, da nossa região, um benzedor ou um pai de santo, ou num centro espírita, sabe? Alguém que mexia com o sobrenatural, digamos assim. Foi lá e fazer uma consulta com essa pessoa. E essa pessoa recebeu uma entidade, né? Que veio dizendo assim: oi Pedro, aqui é a Maria. Eu tô morrendo de saudade de você. E o Pedro virou naquele desespero, aquele choro, né? Porque tá, meu Deus, é o espírito da minha esposa que já até saiu do corpo, que tá aqui conversando comigo.
ficou tão emocionado com aquilo de lá, sabe? E aquele espírito começou a pedir para ele, né, que ele voltasse ali, sempre viesse. E assim foi uma semana, né, ganhando, né, e ali, e ele convicto que é o espírito da mulher, né? E essa mulher, né, a Maria, que se apresentava para ele lá, falava assim: Pedro, eu te amo, né? Essas coisas assim. E ele emocionado com aquilo e tal. E o espírito da Maria, né, começou a pedir para ele para fazer alguns rituais, né? Levar alguns perfumes que o médium preparava ali, algumas coisas, e começar a passar no rosto dela lá, né? Da Maria que tava lá, né? Do corpo do espírito que falava no caso, né? Que tava lá na cama na casa já, desenganada, né? Tava lá, não falava nem nada, sabe? Tava uma coisa assim bem, né? Com cuidado ali com especiais, né? Com alimentação, com sonda, essas coisas assim. Então, ele pegou e começou a fazer aquilo que o espírito mandava, levava lá, passava esse perfume, e o espírito mandava que ele recitasse algumas palavras lá também, algumas frases que ele pedia no ouvido da Maria, né? E não é que ela foi melhorando, ela foi pegando cor assim do dia para noite, ela foi pegando cor, ela foi melhorando. Então ela foi pegando cor, ela foi melhorando. E um dia, quando ele saiu para trabalhar, quando voltou, ela estava sentada já na cama. No outro dia ela já estava falando, sabe? E sei que dali uma semana ela estava boa de novo. Ela já estava boa e foi naquele centro lá agradecer o médium, sabe? O médium olhou para ele, primeiro não quis abrir a porta para receber ele. E depois, com ele insistindo que queria pagar, que queria agradecer, abraçar o médium, tudo por trazer a Maria dele de volta, o médium foi na janela chorando e falou para ele: me desculpe, meu filho, me desculpe, que não era minha intenção. Não, mas você me ajudou, você trouxe a Maria de volta, não sei o que. E o médium falando assim: olha, você só me desculpe só, e fechou a porta, entrou para dentro e assim ficou, né? Ele não entendeu direito o que foi aquilo, mas voltou para casa, né? Pessoal, ele voltou para casa e aquele, né, a Maria ali se abraçaram, tudo se beijaram, mas ele olhava nos olhos dela e sentia alguma coisa estranha, né? Sentia que aquilo ali estava esquisito, que não era normal, não era comum o tipo da Maria. E assim foi, né? Algumas coisas. Eles foram ali e ele começou a sentir, sabe, que ela tava com umas. Ela falava dormindo, ela apresentava alguns comportamentos, né? E foi, a vida foi passando uma semana, foi passando duas, e ele muito feliz, né, com aquilo, né? Ele muito feliz com aquilo. E daí, quando pensa que não, ele acorda em uma noite e cadê a Maria, né? Ele vai buscar, vai procurar ela por dentro da casa, vai procurar onde está a Maria e nada de encontrar ela. Abre, né, a janela da chácara e sai para fora e vê umas roupas assim, uns pedaços de roupa rasgados, né? Quando vai ver, a Maria estava dentro do curral dos boi, né? Da mangueira. Acrocada, feita no meio de um pentagrama, assim. No meio de um pentagrama, acrocada. Com as duas mãos levantadas para cima, né? O relato conta assim, que diz que ela estava com as duas mãos levantadas para cima
meio desse pentagrama aí. E de cima dela vinha uma luz violeta assim, né? Branco com vermelho, roxo. Vinha essa luz e entrava nela, assim, sabe? Entrava nela. E quando ele fez um barulho, se tocou, ela virou e olhou para ele. Ele conseguiu ver a feição dela, o rosto da Maria não era o rosto da Maria. Era um demônio, sabe? Eles contam assim, me contaram isso como uma coisa horrível, né? Horripilante. Que era o rosto de um demônio. Então esse cara, ele entrou em desespero, ele saiu correndo, gritando, largando tudo para trás e foi para casa dos vizinhos. Quando chegou lá nos vizinhos pedindo ajuda, os vizinhos foram correndo para ver lá o que estava acontecendo. E ele desnorteado, não sabiam explicar, deram uns calmantes para ele, foram lá na casa e pegaram a Maria deitada na cama, tranquila, dormindo. E ele insistindo que era ela e não conseguia olhar no rosto dela, e aquele medo apavorante. Quando ela olhava para ele já se mijava tudo. E ninguém acreditando, porque a Maria estava deitada ali, não viram vestígio de nada, estava tranquilo. Bom, traduzindo a história, pessoal, para vocês, assim, findando, né? O Pedro ficou louco, teve que ser internado em um hospício, né? Diz a lenda que a Maria ia visitar ele lá. Ele se tremia inteiro, se escondia, não conseguia viver mais sem estar tomando remédio. Não conseguia mais viver sem estar sob efeito forte de remédio, né? Que dopassem ele constantemente. Então ele ficou nesse hospício aí, né? Nesse manicômio. E assim se foi. E diz que essa Maria não é a Maria, sabe? Era um demônio que naquele ritual, quando ele foi procurar aquele pai de santo, esse espírito acabou enganando tanto ele quanto o bruxo. E acabou possuindo o corpo da mulher indefesa que estava em coma. E veio para esse mundo aqui. Então, essa mulher, né, com esse espírito, hoje é uma mulher, está viva, né, pelo que me contaram. Não tenho bem certo a localização, né? Mas está viva e diz que no corpo dela tem quem diga que é um demônio. Teve outros casamentos, todos os maridos morreram assim de forma natural, digamos, né? Infarto, coração, essas coisas. E nunca teve filho. E quem já teve algum contato ou alguma coisa próximo a ela, dizem sempre que é coisa sobrenatural, coisa pesada. Tanto que as pessoas têm ela como uma bruxa. Mas quem sabe da história verdadeira diz que é um demônio que está vivendo no corpo dela. Bom, pessoal, se vocês gostaram aí dessa história, desse caos, né? Se acreditam nisso, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Me ajudem aí, que no começo não é nada fácil. Se vocês gostam desse conteúdo, nos apoiem aí. O canal Rastros na Floresta vai ficando por aqui. Até logo.